60 mil mortes, 18.250 dias, menos de 200 sobreviventes. Esses são dados que a Daniela Arbex vai nos contar aqui, ó, em O Holocausto Brasileiro. E a história que a Daniela Arbex vai nos contar aqui no livro é baseada nas narrativas de alguns dos sobreviventes do Colônia, bem como de funcionários que trabalhavam lá. Cabe destacar que 70% dos pacientes que eram internados no Colônia não tinham diagnóstico de doença mental. No geral, eram as pessoas que se diferiam de alguma forma dos padrões sociais e comportamentais exigidos na época. Ou seja, eram homossexuais, mães solteiras, pessoas com ataques epiléticos, prostitutas, mulheres estupradas por fazendeiros que engravidavam e eram escondidas ali, filhas de fazendeiros que perderam a virgindade antes do casamento, mulheres confinadas para que seus esposos pudessem viver com as amantes, enfim, pessoas que realmente diferiam dos padrões sociais e comportamentais exigidos para aquela época. Vale a pena destacar ainda que essas pessoas então eram internadas à força. E o que mais salta aos olhos é a falta de critério médico para as internações, que nas palavras da própria Daniela Arbex aqui no livro, muitas vezes essas internações eram realizadas para livrar a sociedade da sua escória, de forma que ela pudesse ser escondida no Colônia, ou seja, bem longe das vistas da sociedade dita normal. Durante a internação, os pacientes passavam fome, frio. Nas noites mais frias, suas roupas eram molhadas, eles eram jogados para fora para que passassem a noite ali. Bebiam esgoto, dormiam sobre capim, já que não havia quantidade de leite suficientes. Eram espancados e muitas vezes, pelo excesso de eletrochoque, a rede elétrica da cidade era sobrecarregada e caía. Então era nesse contexto que as pessoas viviam, ou melhor, perdiam suas vidas dentro do Colônia. Ainda sobre essa perda, da vida, vale citar que os pacientes eles eram rebatizados quando chegavam no hospital. Muitos pacientes chegavam lá sem documentos, porém, no geral, os pacientes ganhavam novos nomes dos funcionários que trabalhavam no Colônia, enfim. E dessa forma eles perdiam não apenas a própria vida, o protagonismo da própria vida, perdiam também sua própria identidade, quem eram e as referências da vida que tiveram longe dali. Nos períodos de maior superlotação, cerca de 16 pessoas morriam por dia dentro do Colônia. E em dado momento, os cadáveres começaram a ser comercializados para algumas universidades que precisavam de cadáveres, de corpos para aulas de anatomia. E aí, quando esse mercado ele não mais absorvia esse comércio, os cadáveres começaram inclusive a ser dissolvidos em ácido, se não me engano, dentro de tonéis, no próprio pátio do Colônia, na frente dos demais pacientes. Então, assim, a Daniela, ela cita que muitos cadáveres foram, sim, enterrados, enfim, mas em dado momento essa comercialização teve início. O que torna mais grave ainda, já é um fato grave, mas o que torna mais grave é que as famílias não sabiam, não tinham autorizado, enfim, ninguém ficava sabendo desse comércio de corpos. Para mim, a leitura de Holocausto Brasileiro possibilitou reflexão sobre vários temas, mas os que mais se destacaram foram a distinção entre o que é normal e o que é patológico, e como essa diferenciação é feita, e a que interesses servem essas distinções, mas principalmente possibilita, na minha opinião, a reflexão sobre o poder que a ciência confere aos diagnósticos e aos discursos e práticas de profissionais da área da saúde, por exemplo, já que tanto os diagnósticos como essas práticas, esses discursos, na área da saúde, eles podem sim ser utilizados tanto para aumentar a qualidade de vida dos sujeitos ou para legitimar estigmas, exclusão e até invisibilidade social, como infelizmente foi aqui o caso do Colônia. Lógico, gente, eu sei que esse é um tema polêmico e eu não estou dizendo simplesmente que as práticas e os discursos dos profissionais da saúde só servem para isso. Lógico, não. Eu estou dizendo que em alguns casos essas práticas, esses discursos desses profissionais foram legitimados pela ciência e infelizmente resultaram em processos tais como os que são narrados aqui no Holocausto Brasileiro, ok? Acho que deu para ser clara, né? Sobre essa distinção entre normal e patológico e ainda sobre o poder que a ciência confere para as práticas e discursos de diversos profissionais, enfim, lendo o Holocausto Brasileiro, eu me lembrei de uma outra história, que é a história contada aqui, na trilogia Milênio. Vocês vão ver que não é por acaso que o canal se chama Digressões. Eu tenho o hábito de estar falando sobre uma história e começar a fazer associações com outra. A trilogia
trilogia Milênio não necessariamente tem a ver com o Holocausto Brasileiro, ok? A história contada nesse livro não tem a ver com a história contada nessa trilogia. Tá, mas Bruna, então que associação foi essa que tu fez entre as histórias? Começa no seguinte. Aqui no primeiro livro, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, a gente conhece uma personagem chamada Lisbeth. A Lisbeth, inclusive, é a minha personagem favorita de todos os tempos. E aí depois a gente passa pro livro 2, que é A Menina que Brincava com Fogo, e pro 3, A Rainha do Castelo de Ar. Nesses dois livros, mais especificamente, é que nós vamos conhecer mais ainda da Lisbeth. Enfim, através da Millennium também a gente pode pensar sobre os conceitos de normal e patológico, pensar como eles são construídos e, mais importante do que isso, como eles são utilizados. Eu acho que é exatamente isso. Não se trata simplesmente do que é normal e do que é patológico e para que tipo de sociedade esses conceitos são assim, mas de pensar especificamente como esses conceitos são utilizados, a que interesses eles servem e se eles são utilizados de uma forma benéfica ou não, ou utilizados para prejudicar as pessoas. Nessa história isso é bem bacana. E a Lisbeth tá ligada com isso de alguma maneira, né? Vão ter que ler pra saber. Enfim, fica a indicação da trilogia Milênio. Eu acho que vai ter vídeo no canal só sobre essa trilogia, porque vale muito a pena. Na minha avaliação do Scooby, eu dei 5 estrelas para o Holocausto Brasileiro. Primeiro porque ele está muito bem escrito, é um livro-reportagem, e apesar de nos trazer fatos históricos e pesados, a Daniela Arbex, ela nos conta essa história de uma forma muito fluida. Então, é um livro que se pode ler de forma muito rápida, porém, nos traz histórias bem pesadas, o que pode tornar a leitura um pouco mais lenta. Devo ressaltar que eu não me lembro de ter encontrado erros de português. E aqui eu tô falando que eu devo ressaltar porque hoje em dia tá meio difícil de encontrar algumas edições sem erros de português, infelizmente. Então, a edição tá muito bem trabalhada e, além da história narrada, né, da narrativa, a Daniela Arbex faz um resgate visual através de fotos que um fotógrafo fez na época, né, que os pacientes estavam no Colônia, e também de algumas fotos atuais de algumas pessoas que ela traz a história no decorrer do livro. É uma história pesada, mas é uma história que vale a pena conhecer. Então fica a indicação do livro para todos os colegas que estudam psiquiatria, psicologia, que são dessas áreas do conhecimento, mas fica especialmente a indicação para as pessoas que não têm nada a ver com essas áreas. Por quê? Porque faz parte da nossa história, da história do nosso país, e para que de alguma forma a gente também possa fazer ecoar a história desses sujeitos aqui. Fica essa indicação especial, então, para que nós possamos refletir sobre os processos que produzem a invisibilidade social e o assujeitamento. Fica também a indicação para que a gente possa pensar sobre que processos são esses que patologizam aquilo que boa parte da população não considera como normal, e para que a gente possa talvez até adotar práticas no nosso dia a dia que não venham reproduzir processos de assujeitamento e eu diria até de diminuição da vida do outro. Enfim, como nós lidamos com as diferenças no nosso dia a dia? Nós jogamos um manto de invisibilidade, nós excluímos ou nós adotamos formas melhores de lidar com essas diferenças? Para mim, esse foi o grande recado de Holocausto Brasileiro. E antes de terminar o vídeo, eu preciso agradecer a Kemily e o Gabriel pela indicação e pelo empréstimo do livro. Ó, o Gabriel tá bem cuidadinho, tá? Obrigada. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!